Bolo Yeong e Bruce Lee compartilharam uma profunda amizade e respeito mútuo. Yeong admirava a dedicação e habilidade de Lee, frequentemente relembrando com carinho o tempo que passaram juntos. Bruce Lee uma vez elogiou Yeong, dizendo: "Bolo é um grande amigo e um lutador incrível." O vínculo deles ia além das telas, marcado por uma camaradagem genuína e apoio mútuo. Como grande amigo do lendário ator marcial, Bolo manteve um segredo de Bruce Lee bem guardado. Mas agora ele sente a necessidade de revelar essa verdade oculta para nós. Junte-se a nós nesta fascinante jornada, enquanto Bolo Yeong revela a surpreendente verdade sobre Bruce Lee. Mas primeiro, aproveite para curtir este vídeo, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos conteúdos incríveis no futuro. Agora vamos começar. Bruce Lee derrotou Bolo Yeong antes mesmo das filmagens de Operação Dragão. Houve desafios intensos nos bastidores entre Bruce Lee e Bolo Yeong que quase levaram a uma grande mudança no roteiro do filme. Originalmente, Bruce e Bolo deveriam ter uma cena de luta juntos em Operação Dragão. Mas algo inesperado aconteceu, fazendo com que a equipe de produção cancelasse a luta e revisasse o roteiro. O motivo? Dizem que Bolo estava com muito medo de enfrentar Bruce. As origens dessa história remontam a 1971, muito antes de Bolo Yeong ser conhecido pelo nome de seu personagem em Operação Dragão. Na época, Bruce Lee e Yeong-se, mais tarde conhecido como Bolo, eram atores em ascensão em Hong Kong. Bruce havia acabado de terminar as filmagens de O Dragão Chinês, que foi um sucesso de bilheteria, enquanto Bolo fazia pequenos papéis no estúdio Shaw Brothers e era conhecido por seu título de Senhor Hong Kong em competições de fisiculturismo. Uma noite, os dois se encontraram em uma boate onde costumavam se reunir após trabalharem em comerciais juntos. É aí que a história fica interessante. Eles foram abordados por um homem chamado Sam Dam-goy, que já havia aparecido em outras histórias de Beardy. Sam Dam-goy perguntou: "Qual de vocês venceria em uma luta?" Confiante em suas habilidades marciais, Bruce respondeu: "Não seria uma luta justa, porque eu sou um artista marcial e ele é um fisiculturista." Essa resposta não agradou Bolo, que não era apenas um fisiculturista, mas também especialista em Northern Style Eagle Claw Kung Fu. Irritado, Bolo desafiou Bruce dizendo: "Ei, parceiro, sou artista marcial primeiro e depois fisiculturista. Vamos lá fora, e eu te mostro do que sou capaz." Os dois homens foram para fora para resolver a questão. A luta começou com Bolo usando suas habilidades de Eagle Claw Kung Fu para colocar Bruce em um estrangulamento, uma técnica que aproveitava sua força, dado seu forte aperto. No entanto, Bruce Lee não era alguém que se deixava dominar facilmente. Ele rapidamente deu uma joelhada nas costelas de Bolo e seguiu com uma cotovelada no queixo, o que resultou em uma concussão para Bolo. O motivo, segundo a história, é que Bolo passou tanto tempo treinando sua força de aperto para a técnica de estrangulamento que negligenciou o treinamento do pescoço, o que o tornava mais suscetível a nocaute. Esse encontro entre Bruce e Bolo teria deixado um impacto duradouro, influenciando a dinâmica entre os dois no set de Operação Dragão. A história não contada de Bolo Yeong e Bruce Lee no set de Operação Dragão. O clássico cult de 1973, Operação Dragão, é famoso por muitos motivos. O mais destacado de todos é o protagonista do filme de ação e drama, ninguém menos que o próprio ícone das artes marciais, Bruce Lee. Além da habilidade cinematográfica de Lee, o filme também se destacou por suas histórias de bastidores, lembradas até hoje pelo elenco e pela equipe. Agora, temos outro relato intrigante sobre o Pequeno Dragão, compartilhado por seu amigo e co-estrela, Bolo Yeong. Cerca de 1 ano e meio após a famosa briga entre eles, fora de uma boate em 1971, Bruce Lee ligou para seu bom amigo Bolo Yeong
para convidá-lo a fazer parte do elenco de Operação Dragão. Durante as filmagens, Bruce e Bolo participaram de várias sessões de prática para ensaiar a tão aguardada cena de luta. No entanto, a situação tomou um rumo interessante quando Bolo pediu a Bruce uma luta de aquecimento para testar a força um do outro. Mesmo após o confronto anterior, Bolo ainda estava ansioso para desafiar Bruce e decidiu aplicar um bear hug, abraço de urso, em Bruce, apertando-o com toda a sua força. Tendo aprendido a lição sobre confiar demais na força de agarre do estilo Northern Eagle Claw Kung Fu, Bolo queria ver como Bruce responderia. Mas Bruce rapidamente escapou, deu um passo para trás e acertou um golpe no peito de Bolo, que sinalizou o fim da luta. Conforme a produção avançava, Bolo, ainda insatisfeito, pediu outra luta com Bruce, desta vez com contato total. Bruce concordou, e o que se seguiu foi um ataque implacável de Bruce, que dominou Bolo a ponto de ele não conseguir acertar um único golpe. Parecia que Bolo admitiu a derrota, possivelmente preocupado com a possibilidade de outra concussão ou com os golpes potentes de Bruce. Apesar desses encontros, os dois finalmente começaram a ensaiar a cena de luta para o filme. Durante um ensaio, Bruce acidentalmente acertou um soco real em Bolo. Furioso, mas em silêncio, Bolo esperou até o final do dia de filmagem e desafiou Bruce para outra luta. Bolo conseguiu prender Bruce em uma chave, mas Bruce escapou e deu um chute para cima em Bolo, tirando novamente seu fôlego. E essa não foi a última disputa entre os dois. Mais tarde, enquanto se preparavam para gravar a cena de luta, Bolo, ainda querendo testar Bruce, ficou frustrado e aumentou a intensidade. Bruce reagiu nocauteando Bolo, o que interrompeu a produção por 2 dias, apesar de Bolo não ser um dos personagens principais. Humilhado, Bolo ameaçou abandonar o filme. Os roteiristas e produtores foram obrigados a remover a cena de luta, já que Bolo se recusou a filmá-la após ser derrotado por Bruce. Como resultado, o personagem de John Saxon acabou lutando contra Bolo no filme. Durante os ensaios para essa luta, Saxon pediu a Bruce para lutar com ele. Bruce, sempre pronto para um desafio, chamou Bolo e fez uma sessão de treino com ambos ao mesmo tempo. Em um último ato de frustração, Bolo, aparentemente cansado de ser superado por Bruce, se aproximou dele por trás, deu uma cabeçada, ergueu-o no ar e o jogou no chão. Bruce, sempre profissional, simplesmente se levantou, apertou a mão de Bolo e voltou ao trabalho. Apesar de todos esses intensos encontros, Bruce e Bolo eram bons amigos. Sua amizade vinha de um comercial de cigarros Winston, em que os dois atuaram juntos. Bruce frequentemente convidava Bolo para sua casa para conversar sobre treinamento, artes marciais e o mundo do cinema. Na realidade, nunca haveria uma luta entre Bruce e Bolo em Operação Dragão. Bolo, inclusive, expressou decepção em entrevistas por não ter lutado contra Bruce no filme, e Bruce prometeu que eles se enfrentariam em Jogo da Morte. Enquanto Bolo praticava um pouco de Kung Fu na juventude, ele não era um especialista em Northern Eagle Claw, como algumas histórias sugerem. Na verdade, Bolo estudou principalmente o Tai Chi estilo Yang, algo que seus personagens nos filmes posteriores frequentemente refletiam. Bruce Lee planejava, na época, incluir Bolo em sua equipe, de forma semelhante ao que Jackie Chan fez mais tarde com seu grupo de dublês. A visão de Bruce era trazer sua equipe para Hollywood, transformando o cenário dos filmes de ação décadas antes de o treinamento em artes marciais se tornar padrão para atores. As histórias de Bolo desafiando Bruce Lee repetidamente e sendo superado são, em grande parte, fabricadas. Elas surgem de fotos de bastidores e materiais promocionais projetados para criar expectativa sobre uma luta entre seus personagens. Na realidade, Bruce Lee e Bolo Yeung compartilhavam respeito e amizade mútuos, que iam além das batalhas roteirizadas em seus filmes.
O status lendário e a habilidade incrível de Bruce eram amplamente reconhecidos, até mesmo por aqueles que treinavam com ele. Mas a verdadeira relação entre ele e Bolo era de camaradagem e paixão compartilhada pelas artes marciais. Em 2022, o fisiculturista chinês finalmente quebrou o silêncio para falar sobre Bruce Lee. Curiosamente, sua entrevista em mandarim foi traduzida para o inglês por Beardy Bruce Lee Central. Durante a conversa, Jung revelou o lado pessoal de Lee e compartilhou várias lembranças dos bastidores de Operação Dragão. Ele declarou: Bruce Lee era frequentemente desafiado no set de Operação Dragão. O artista marcial acrescentou: Bruce não queria lutar, mas sentia que era forçado a isso. Ele também afirmou que um figurante quis testar as habilidades de Jeet Kune Do de Bruce Lee. No entanto, a luta não durou muito. Admitindo a rapidez de Bruce, Jung disse: ele deu um chute na cabeça do figurante e a luta acabou. Bruce era rápido demais. Jung ficou impressionado com a destreza de Lee e comentou: a velocidade dele era incrível. Depois da colaboração lendária e o caminho para o sucesso de Bolo, a oportunidade de trabalhar ao lado de Bruce Lee era um sonho realizado para qualquer ator. Essa colaboração foi a única vez que Bolo Yeung dividiu a tela com Bruce Lee, deixando uma marca indelével em sua carreira. A morte repentina de Lee, em 1973, afetou profundamente Bolo Yeung. Lee não era apenas um amigo e colega. Ele era uma fonte de inspiração e orientação para Yeung. Apesar da perda, Yeung decidiu seguir em frente. O sucesso de Operação Dragão abriu portas para ele em Hollywood, garantindo-lhe reconhecimento em escala global. A transição de Yeung para Hollywood demonstrou sua adaptabilidade e talento. Ele trouxe sua combinação única de estilos de artes marciais orientais e ocidentais para o cinema ocidental, deixando um impacto duradouro. A parceria entre Bolo Yeung e Bruce Lee marcou tanto suas carreiras quanto o gênero dos filmes de artes marciais. A ascensão de Yeung à fama internacional foi consolidada com seu papel icônico no filme de artes marciais de 1988, O Grande Dragão Branco. Sua interpretação de Chong Li foi impressionante. Ele interpretou o personagem com tanta intensidade e carisma que eletrizou o público. Sua atuação foi ao mesmo tempo ameaçadora e cativante, tornando-o um adversário memorável e formidável para o herói do filme, interpretado por Jean-Claude Van Damme. A dinâmica entre Yeung e Van Damme foi um dos destaques do filme, com a luta final se tornando um momento clássico do cinema de artes marciais. O Grande Dragão Branco não foi apenas um sucesso com o público, foi também um sucesso comercial, arrecadando muito mais do que seu modesto orçamento. Mas talvez o impacto mais significativo de O Grande Dragão Branco tenha sido sobre o próprio Jung. O filme o catapultou para o estrelato internacional, ressoando com o público ao redor do mundo e firmemente estabelecendo-o como uma figura proeminente nos filmes de ação. Não mais restrito a papéis de vilão nos filmes de artes marciais de Hong Kong, Bolo Yeung se tornou um ator reconhecido globalmente, conhecido por sua mistura única de fisicalidade e intensidade nas telas. Essa nova fama abriu um mundo de oportunidades para Yeung, tanto em Hollywood quanto no cinema internacional. Ele não foi apenas um sucesso passageiro. Seu talento e profissionalismo impressionaram tanto Van Damme que o convidou para coestrelar em seu filme seguinte, Duplo Impacto, fortalecendo sua parceria e exibindo sua química inegável nas telas. Neste filme, Yeung novamente interpretou um formidável antagonista, consolidando ainda mais o vínculo profissional e respeitoso entre os dois astros de ação. Essas colaborações não se tratavam apenas de dividir a cena, elas representavam uma fusão de estilos de artes marciais e abordagens cinematográficas do Oriente e do Ocidente. Após O Grande Dragão Branco e Duplo Impacto, Yeung continuou a prosperar em diversos papéis,
usando sua fama para explorar diferentes personagens e gêneros de filmes, demonstrando sua versatilidade como ator. Durante esse período, seus papéis variaram amplamente, mas ele sempre trouxe intensidade e autenticidade poderosas a cada interpretação. Seja interpretando vilões ou personagens mais complexos, Yeong mostrou um alcance notável, fundamentado em seu histórico em artes marciais e fisiculturismo. As performances de Yeong eram marcadas pela fisicalidade, mas ele também transmitia profundidade emocional e desenvolvimento de personagem que ressoavam fortemente com o público. Através de seus papéis, Yeong provou ser não apenas uma estrela de ação habilidosa, mas também um ator talentoso, capaz de cativar os espectadores tanto com sua força física quanto com sua profundidade emocional. Quem é Bolo Yeong? Se você é um millennial ou faz parte da geração Z, talvez não conheça Bolo Yeong, mas se é fã de filmes clássicos de ação e artes marciais, seu nome provavelmente soa familiar. Bolo Yeong, nascido Yangtze em 3 de julho de 1946, em Guangzhou, na China, é uma figura icônica no mundo do cinema de artes marciais e ação. Seu nome é sinônimo dos vilões fortes e musculosos que interpretou em inúmeros filmes durante as décadas de 1970 e 1980. Com seu físico imponente, presença marcante e habilidades excepcionais nas artes marciais, Bolo Yeong deixou uma marca indelével no gênero, conquistando um lugar no panteão das lendas das artes marciais. Yeong começou sua jornada no mundo das artes marciais ainda jovem. Inicialmente, treinou em artes marciais chinesas tradicionais, incluindo o Kung Fu, o que serviu de base para seu sucesso posterior. Seu interesse por fisiculturismo também surgiu cedo, contribuindo para o físico musculoso que se tornaria uma de suas marcas registradas na indústria cinematográfica. Seu impressionante porte físico, especialmente o peito bem desenvolvido, rapidamente chamou a atenção de empregadores. Nos anos seguintes, Yeong se dedicou a um treinamento rigoroso, tanto para si quanto para outros, enquanto aprimorava suas habilidades nas artes marciais. Além do Tai Chi, ele se aprofundou no estudo de karatê e muay thai. Seu compromisso incansável com o treinamento de peso esculpiu seu corpo em uma combinação de força e agilidade. Entre seus impressionantes feitos físicos, destacam-se um recorde de levantamento terra de 350 quilos e de supino de 172 quilos, além de bíceps, que mediam impressionantes 45 a 46 centímetros. Nos seus 20 e poucos anos, Bolo já era uma figura conhecida no mundo do fisiculturismo, conquistando o título de Mr. Hong Kong por vários anos consecutivos. Sua entrada na indústria cinematográfica ocorreu no final dos anos 1960, quando se mudou para Hong Kong. Na época, a cidade era um grande centro para filmes de artes marciais, e o físico impressionante e as habilidades marciais de Bolo o tornaram uma escolha ideal para papéis que exigiam uma presença física imponente. Ele rapidamente foi escalado para papéis coadjuvantes, frequentemente interpretando vilões ou personagens fortes, um tipo de personagem que o seguiria ao longo de sua carreira. O maior avanço de Bolo Yeong veio em 1973, quando foi escalado como Bolo no clássico de Bruce Lee, Operação Dragão. Seu papel como o cruel capanga do antagonista do filme foi relativamente pequeno em tempo de tela, mas deixou uma impressão duradoura no público. A intensa cena de luta climática entre Bolo Yeong e John Saxon é um dos destaques do filme, exibindo as habilidades marciais e a formidável presença de Bolo na tela. Seu trabalho em Operação Dragão não apenas consolidou seu lugar no cinema de artes marciais, mas também estabeleceu sua associação duradoura com Bruce Lee, uma amizade e parceria profissional que influenciaria muito sua carreira. Após o sucesso de Operação Dragão, Bolo Yeong
continuou a trabalhar prolificamente na indústria cinematográfica de Hong Kong, frequentemente em papéis de vilão que aproveitavam seu físico intimidador. Ele apareceu em diversos filmes de artes marciais ao longo das décadas de 1970 e 1980, incluindo Chinese Hercules e The Image of Bruce Lee. Sua capacidade de transmitir uma sensação de ameaça sem precisar de diálogos, além de sua presença física, o tornaram um favorito entre cineastas que buscavam um antagonista poderoso e memorável. No final dos anos 1980, Bolo Yeung encontrou uma nova onda de fama internacional ao ser escalado como Chong Li no filme O Grande Dragão Branco, 1988, ao lado de Jean-Claude Van Damme. Sua interpretação de Chong Li, o campeão invicto de um torneio de luta clandestino, foi ao mesmo tempo aterrorizante e carismática, transformando o personagem em um dos vilões mais icônicos do cinema de artes marciais. Esse papel consolidou ainda mais a reputação de Bolo como uma figura lendária nos filmes de ação e o apresentou a uma nova geração de fãs. Ao longo de sua carreira, as contribuições de Bolo Yeung para o cinema de artes marciais foram significativas. Embora muitas vezes interpretasse o antagonista, seus papéis foram fundamentais para definir os heróis do gênero. Sua capacidade de trazer profundidade e intensidade aos seus personagens o tornou mais do que apenas um vilão musculoso. Ele era um verdadeiro artista que entendia as nuances do combate em cena e da narrativa. Desde o auge de sua carreira, Bolo Yeung continuou ativo na comunidade de artes marciais, ocasionalmente aparecendo em filmes e atuando como mentor para jovens artistas marciais. Seu legado como uma das grandes estrelas de ação persiste e seu impacto no gênero é inegável. Para os fãs do cinema de artes marciais, Bolo Yeung sempre será lembrado como o adversário definitivo na tela, um símbolo de força, disciplina e determinação incansável. Chuck Norris e o detalhe oculto em sua luta ilegal com Bruce Lee. Outra luta infame de Bruce Lee nas telas foi contra Chuck Norris. A presença de ambos permanece incomparável até hoje, sendo ambos mitificados como as estrelas de cinema mais duronas da história. Analisando suas carreiras, é difícil encontrar alguém que possua a mesma determinação e força. Lee era naturalmente carismático na frente das câmeras, especialmente com o sucesso das artes marciais, enquanto Norris teve seu grande momento de fama depois de sua colaboração inesquecível com Lee no clássico de ação e comédia O Voo do Dragão, de 1972. Lee interpretou Tang Long, um jovem especialista em artes marciais enviado para ajudar uma mulher e seu tio, que estavam sendo ameaçados por criminosos locais. Esse enredo logo se tornou um marco no gênero. Chuck Norris foi incrível em seu papel de estreia como Colt, um artista marcial habilidoso recrutado pela organização criminosa para eliminar a grande ameaça representada por Tang Lung. Hoje, a carreira de Norris é sinônimo de artes marciais, mas na época, ver um ocidental nesse papel trouxe grande empolgação ao público que adorou o filme. Foi o filme de maior bilheteria da história de Hong Kong, até ser superado por outro filme de Bruce Lee um ano depois. Recentemente, surgiram na internet imagens raras em que Chuck Norris comenta sobre o sucesso do filme. Esse filme custou $145 mil para produzir, reflete o ator. Arrecadou mais de $60 milhões, aproximadamente mais de $700 milhões ajustados pela inflação no mundo todo. Incrível, né? Após assistirem à icônica luta entre Lee e Norris no filme, muitos acreditaram que eles tinham uma rivalidade real. Na verdade, os dois já haviam treinado juntos em várias ocasiões, e Norris sempre admirou a velocidade e o poder de Lee. Em uma entrevista, Lee até comentou que derrotar lutadores como Joe Louis, Mike Stone e Chuck Norris era como lutar com crianças. Durante a entrevista nas imagens raras, Norris fez elogios à colaboração com Lee. Ele comentou:
Gostei de trabalhar com Bruce Lee no filme. Foi muito divertido e a cena de luta é considerada a cena clássica de luta de artes marciais de todos os tempos. É bom fazer parte de uma cena de luta que todos adoram. A incrível cena de luta em O Voo do Dragão é realmente única, especialmente quando se considera que foi filmada ilegalmente, pois a equipe não tinha as permissões necessárias. Lee precisou subornar alguns oficiais, o que permitiu à equipe filmar no local por cerca de 1 hora antes de terem que encerrar as filmagens. Mas existe um momento nessa cena lendária que permaneceu em segredo por anos. Há uma cena onde eu jogo Bruce no chão e ele agarra o pelo do meu peito e o arranca, relembrou Norris. Recebi uma carta de um homem que disse que ele e o filho tinham assistido a O Voo do Dragão 26 vezes. Ele perguntou: Bruce realmente arrancou o pelo do seu peito? Se sim, você é um verdadeiro durão. Norris elogiou frequentemente Lee como lutador, descrevendo-o como um oponente formidável, com físico esculpido e técnica, além de carismático e amigável, tanto no ringue quanto em casa, como era nos filmes. Sua confiança e inteligência eram impressionantes, às vezes até intimidadoras para os outros. Mas talvez o momento mais especial de sua colaboração foi a gravação da cena de luta, que aconteceu em um canto do Coliseu de Roma, sob a vigilância de guardas que tinham recebido suborno de Lee. Originalmente destinado ao mercado asiático, O Voo do Dragão tornou-se um fenômeno cultural. A popularidade do filme certamente se deve à cena de luta no Coliseu, que foi filmada em tomadas longas, permitindo que o público aproveitasse a poesia dessa sequência inimitável. Esse momento histórico não teria acontecido sem os dois gigantes em seu ofício e a determinação de Lee em fazer história. A única filmagem de uma luta real de Bruce Lee confirma a verdade sobre sua carreira. Bruce Lee é conhecido como um dos maiores atores de artes marciais da cultura pop, e uma filmagem rara de um combate de verdade prova que suas habilidades iam muito além de Hollywood. Nascido em São Francisco e criado em Hong Kong britânica, o ator é reconhecido por filmes clássicos, mas lutar em filmes é muito diferente da vida real. Ao longo dos anos, houve debates sobre se Lee realmente venceria em uma luta fora das telas. Embora existam poucas evidências concretas que provem isso definitivamente, a única filmagem conhecida de uma luta real revela a verdade. Nos filmes em que atuou, Lee nunca perdeu uma luta. Claro, qualquer um pode vencer num roteiro, mas Lee demonstrava sua habilidade de outras formas. Ele frequentemente exibia técnicas únicas, como o soco de uma polegada ou o uso de nunchaku para jogar ping-pong. Tudo impressionante. Lee também criou seu próprio estilo de artes marciais, o Jeet Kune Do, uma combinação de várias técnicas que frequentemente é considerada precursora do MMA. Com todas essas habilidades, seu currículo era fenomenal, mas ele seria capaz de se manter em uma luta real? Embora a maior parte das filmagens de Lee mostre suas atuações e acrobacias, há uma gravação que exibe o ator em um combate real. Filmado durante o Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, na Califórnia, em 1967, Lee enfrenta alguns de seus melhores alunos, e com sua velocidade e precisão, eles mal têm chances. Pela lei californiana, os lutadores estavam usando equipamento de proteção, mas Lee estava marcado com cordas brancas, e sua técnica é facilmente identificável. Embora o combate real não seja tão chamativo quanto nas telas, a habilidade de Lee é evidente com suas vitórias fáceis. O astro mantinha distância do oponente, desviando de todos os golpes. Quando atacava, seus movimentos eram rápidos e precisos, acertando o alvo sempre. Apesar de o aluno atacar de forma desesperada ao ver uma abertura, Lee só golpeava quando sabia que o golpe ou chute iria acertar. No final, é bom que eles estivessem usando proteção, pois essa rara filmagem provou que enfrentar Lee poderia ser perigoso.
A filmagem do Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach colocou o estilo de luta de Lee à prova e provou que ele era um lutador excepcional. E foi seu estilo único de luta que fez isso ser possível. Até então, os artistas marciais geralmente eram ensinados dentro de um estilo específico, mas Lee via isso como uma limitação. Ele pegou pedaços de várias técnicas e as combinou de uma forma que centralizava velocidade e precisão. O resultado foi o Jeet Kune Do, que se traduz como caminho do soco interceptador. O primeiro princípio do estilo de artes marciais de Lee, o Jeet Kune Do, é usar nenhum caminho como caminho, não ter limitações como limitação, o que reflete perfeitamente como Lee abordava as lutas. O ator levou as artes marciais para a cultura popular ocidental e revolucionou os papéis dos atores chineses em Hollywood. E isso se resumiu à flexibilidade atraente que ele valorizava. Lee acreditava que um lutador que não fosse limitado por um estilo específico sempre seria o superior. E isso levou ao nascimento do MMA, artes marciais mistas, mais um aspecto do impressionante legado de Bruce Lee. No geral, Lee e Young compartilhavam um grande vínculo, tanto como atores quanto como amigos. E a contribuição deles para o filme diz muito sobre sua presença cinematográfica. O que você acha da dinâmica entre Lee e Bolo na tela? Deixe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de dar um like neste vídeo e se inscrever no nosso canal. Nos vemos em outro vídeo.